Por que é tão difícil definir o que é um homem, definir o que é uma mulher? Né? Por que é tão complexo esse negócio? Porque, lembra quando a gente estava definindo lá na biologia, e nem era uma definição tão boa, deixa eu só pegar aqui. Sim. Nem era uma definição tão boa quando a gente estava tentando definir macho e fêmea, que não era uma definição é, perfeita, né? É, quando a gente está estudando ciências, a gente geralmente tenta criar definições para as coisas. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês aprenderam a maior parte das coisas que vocês aprenderam através de definições? Vamos fazer a pergunta. Alguém aqui aprendeu o que é uma cadeira porque alguém, em algum momento da vida de vocês, ou algum lugar que vocês leram, definiu o que era uma cadeira? Foi assim que vocês aprenderam o que era cadeira? Ou foi tipo a mãe de vocês falando, filha, senta na cadeira ali. Ou, e você apontou para um negócio e falou, sim, filho, é uma cadeira. Uhum. Aquilo cadeira também, né? Vocês sabem qual é a definição de cadeira? Não existe uma definição de cadeira, exatamente, né? Toda tentativa de definição de cadeira não vai ser perfeita, porque foi uma coisa que a gente criou socialmente, tá? Teve um thread muito famoso que eu amo, eu acho que foi era de Twitter, né, na época, né, era X, que daí tinha alguém falando sobre gênero e falou, cadeira, você sabe definir o que é cadeira? E daí um cara lá foi eu acho que era não era um influencer, era tipo um desses caras de programas, assim, meio talk show, meio podcast super famoso, assim, super conservador, falou, cadeira é um apoio de 4 pernas, com encosto, desculpa, com costas, né, e que pode sentar apenas uma pessoa de cada vez. E ele achou que ele tinha lacrado. Daí alguém postou embaixo, assim, é real isso, pesquisem depois esse thread, tá? Aí alguém só colocou a imagem embaixo com o título cadeira. E o que era? Era um cavalo. E seguia perfeitamente, era em inglês, obviamente, mas seguia perfeitamente o português funciona, né? Um assento com 4 pernas, com costas, né? Então ele usou as costas do cavalo, que apenas uma pessoa pode sentar de cada vez. Putz, cara, tecnicamente isso é uma cadeira. Um cavalo é uma cadeira, segundo a definição desse cara. Vocês entenderam por que é muito difícil a gente definir determinadas coisas? E até nas ciências é difícil. Do tipo, a gente não sabe diferenciar exatamente macho e fêmea na biologia. Vocês sabem definir o que é um quilo? O que é um grama? Gente, pelo amor de Deus, alguém diz assim pra mim, Nix, isso é um grama. Vou te dizer uma coisa, nem cientistas sabem definir exatamente o que é um quilo. Nem médicos sabem definir exatamente o que é um órgão. Nem geógrafos sabem definir exatamente o que é um continente. Me diz uma coisa, defina pra mim a cor azul. Qual é a definição da cor azul? Onde o azul termina e o verde começa? Cara, isso é uma discussão muito grande, sabe? A gente não aprende 99% das coisas que a gente aprendeu na nossa vida, nós não aprendemos através de definições. É uma coisa ou outra que a gente aprendeu a definição quando a gente estava no colégio, quando a gente estava na faculdade, mas como eu falei, até cientistas não sabem exatamente a definição de certas coisas, tá? Eu não sei, Nick, se eu sou daltônico. Meus pêsames, deles. Então, assim, a gente não sabe definir. Por quê? Porque isso é psicologia, tá, gente? A maior parte das definições não é através de definição. Existem conceitos, existem teóricos que explicam isso. Me fugiu o nome do cara principal que falou isso, mas a gente aprende os conceitos por generalização de coisas anteriores que a gente viu e deu um determinado nome para aquela coisa, que é como a gente fala na análise do comportamento, ou por famílias de fatores semelhantes. Mas a gente, na maior parte das coisas, não aprende uma definição central do que é aquilo, porque ninguém criou uma definição central do que é aquilo. A gente meio que convencionou, tá? E deixa eu contar um negócio. Homens e mulheres, é assim que a gente criou por convenções sociais que foram surgindo naturalmente, e a gente
aprende por aproximação, por famílias de fatores semelhantes, por generalização. Não existe ninguém na história da humanidade que definiu muito bem o que era um homem e o que era uma mulher. Vocês querem um exemplo? Existia uma escritora feminista, se não me engano, europeia, me fugiu o nome dela, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, que ela falava: lésbicas não são mulheres. Por quê? Porque, segundo a obra feminista dela, o que é ser mulher é uma definição em relação a um homem. E já que lésbicas não se envolvem com homens, elas deixam de ser mulheres porque elas perderiam essa relação de definição de elas serem definidas por homens. Cara, tecnicamente isso não está errado se a gente for parar para pensar do jeito dela. Por isso que eu falo, não tem definição perfeita. Não estou falando que ela está certa, mas ela também não está errada. Porque não tem certo, não tem errado nessa definição. Tá, Nix, mas quer dizer que não importa? Não, muito pelo contrário. Deixa eu te dizer uma coisa. Construções sociais importam. O sinal estar verde ou vermelho, né, a cor verde ou vermelho não foi a gente que inventou ali no sinal, mas o sinal estar verde ou vermelho, o que aquilo significa é uma construção social. Mas se você desrespeitar o sinal vermelho, você tem muito mais chance de morrer num acidente. A sua vida pode estar em jogo com construções sociais. Simplesmente eu, por ser vista como uma pessoa trans, que também é uma construção social, tenho muito mais chance de ser morta. Eu tenho mais chance de ser morta por causa disso. Uma outra construção social. Se você é torcedor ou torcedora de um time de futebol e você está no lugar errado na hora errada, e você não torce para aquele time que tem uma torcida organizada do outro time vindo, a torcida de um time, né, você se considerar, você se identificar como torcedor do Atlético, do São Paulo, de qualquer outro time, isso é uma construção social. Como é que a gente define quem que é torcedor de um time ou não? Né? Tipo, quantos jogos do time você tem que ter ido, mas você só ouviu pela internet, você só assistiu pela televisão, você é torcedor de verdade se você nunca foi no estádio, mas você sabe de cor toda a história do time, você sabe a escalação exata do time, mas você sabe, tipo, quando que a gente decide quem que é um torcedor ou não? Veja que puta construção social ser torcedor de um time. Mas você ser torcedor de um time pode fazer você morrer numa hora de violência para uma outra torcida organizada num momento de conflito. Ser torcedor de um time é uma construção absurdamente social, mas a sua vida pode estar em jogo. Assim como uma pessoa trans, assim como uma mulher, assim como um homem. Isso é muito importante, gente. A gente não conseguir definir perfeitamente não quer dizer que não é importante. Vidas podem estar em jogo aqui, tá? Além disso, a gente tem um último ponto importante que é esses conceitos que a gente criou, assim, meio que foram surgindo naturalmente, eles também são naturalizados. O que é um conceito que passou por um processo de naturalização? É a gente achar que aquele conceito sempre existiu, que ele é um conceito da natureza, tá? Vocês querem um exemplo muito divertido? Eu nunca me esqueço quando começou, nos anos que surgiram as criptomoedas. Hoje em dia, criptomoeda todo mundo sabe o que é, né? Mas nos anos que surgiram as criptomoedas, eu lembro de uma notícia, um lead de notícia na internet que ficou muito famoso, tá? Eu acho que era da CNN, eu não lembro com total certeza. Tentem pesquisar depois porque virou meme. Tava em inglês, obviamente, né? E o título era criptomoeda. Na verdade, eu acho que ele dava o nome de uma criptomoeda específica, sabe? Talvez cripto, talvez qualquer uma assim na época, não lembro. Mas tá, tal criptomoeda, daí explicava, vírgula, moeda inventada, daí continuava, está passando por, eu acho que era uma alta inflação, começou a valer tanto e tal. Mas aí todo mundo pegou criptomoeda, moeda inventada, dinheiro inventado. Tá, o jornalista ou a jornalista que escreveu aquilo, sem querer, fez uma coisa muito interessante, que é dizer que quando você faz essa distinção, você está colocando a criptomoeda, que é um dinheiro inventado de mentirinha, é diferente
dos outros dinheiros que a gente tem, como o dólar, o real, o euro, a libra, o ien, que são moedas de verdade, que não foram inventadas. Assim, daí o pessoal fez meme embaixo, né? Assim, criptomoeda, a moeda inventada, diferente das outras moedas que a natureza nos deu. Cara, virou um meme tão absurdo isso, que é muito divertido. A gente naturaliza certos conceitos que a humanidade inventou de uma maneira assim muito absurda, sabe? E é muito divertido ver isso, porque de fato é estupidamente absurdo mesmo. O quanto que a gente não para pra pensar até que alguém pede, até que alguma coisa faça a gente parar pra pensar.